Salve, salve, queridos e queridas, alunos e alunas do Ensino Fundamental nono ano. Bom dia, estamos iniciando mais uma aula de oficina de ciências para vocês. Sou eu, professor Assis Gualta, estamos aqui para conversar um pouco mais sobre viagens interestelares, né? Nas últimas aulas a gente tem conversado um pouco com vocês sobre essa realidade fora do planeta Terra. Conversamos com vocês um pouco sobre as possibilidades de vida fora do planeta, seja, por exemplo, por uma viagem, tá? Feita por astronautas, ou por questões, por exemplo, sobre a possibilidade de existência de vida, né? Então a gente conversou sobre o que a ciência já respondeu, o que já desenvolvemos como tecnologias, tá? E a partir de hoje a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre as possibilidades, tá? Claro, hoje a gente vai caminhar um pouquinho pela ficção científica, tá? Então a gente vai conversar, vou até trazer para vocês alguns exemplos de filmes, tá? Vocês podem utilizar esses filmes como forma de estudo, tá? Para vocês, beleza? Vocês podem, claro que quando a gente pega o filme, você tem o roteiro, né? Tem toda a parte ficcional. Mas muitos desses filmes que eu vou apresentar para vocês, eles têm uma base científica ali por trás, tá? Então, eles aceitam, tá, boas prerrogativas da comunidade científica. Então, o que a ciência calculou, tá? Então, tem fórmulas matemáticas e físicas para provar as possibilidades, tá? Então, a gente vai apresentar para vocês as possibilidades que a ciência apresentou para a ficção científica, porém, nada ainda a gente tenha saído ainda, nada que a gente tenha ultrapassado aí, por exemplo, Marte, né? Nossa maior distância que a gente foi, não pessoalmente, não como seres humanos, mas com máquinas, foi para Marte, né? Então, e se a gente for além de Marte? E se a gente for para outras estrelas, né? Qual a possibilidade disso? Há possibilidade? E aí, o que vocês acham? Tá? Aproveita aí quem está acompanhando nossa aula ao vivo, comenta aí no nosso chat, quero saber. E aí, Rian? E aí, Patrícia? O que vocês acham? É possível fazer uma viagem para outras estrelas, né? Conhecer outras galáxias, né? Conhecer outros sistemas solares? Será que dá para a gente fazer isso? Tá? Bom, 2022 eu já digo para vocês que é um negócio impossível, tá? 2022, tá? Até porque o ano tá acabando, tá? Mas nos próximos anos? Será que 2035? Será que 2065 alguém vai sair aí para conhecer outro lugar? Vamos conversar sobre isso. Temos a nossa aula de hoje, viagem interestelar. Vamos conversar com esses dois focos, distância e tempo, e a gente vai apresentar para vocês esses conceitos da física, tá? Que provam, tá? Pelo menos na base teórica, a possibilidade de vida, tá? Intergaláctica. Objetivos da nossa aula de hoje: analisar a distância percorrida em uma viagem interestelar, tá? Com foco no tempo médio para realizá-la. Gente, eu começo a conversar para você, começo essa aula sugerindo para vocês um clássico do cinema, tá? Que é esse filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme é 2001, mas o filme foi gravado e lançado em 1972, salvo engano, tá? É um clássico do cinema, tá? Então ele vai trazer alguns temas muito interessantes e já vai trazer algumas abordagens boas para a gente refletir sobre a própria ideia da física. Tá? Então, essas duas imagens mostram aqui para vocês um pouco sobre a ideia do próprio filme. Tá? Então, isso aqui é uma das naves que eles utilizam. Tá? Ela é uma nave toda cilíndrica, tá? Ela gira em torno de si própria, permitindo que exista gravidade. Tá? Pelo menos na teoria, isso aqui aconteceria. Tá? Na cálculo, tá? Não é exatamente tão funcional. Essa nave precisaria ser gigantesca, então quase seria impossível executá-la. Existem outras alternativas, tá? Mas uma das grandes ideias do filme é falar um pouco sobre o período em que eles estavam sendo gravados. O filme se fala, o nome do título do filme é 2001, Odisseia no Espaço. Porém, o filme ele foi gravado na década de 70. Tá? E nesse período estávamos vivendo a Guerra Fria, né? Justamente o período da corrida espacial. Tá? Então é mais ou menos
pouco tempo depois de ter lançado os primeiros seres humanos no espaço, o primeiro homem que foi à Lua em 1965, tá? Então, o que já se questionava muito, se falava muito, era sobre o desenvolvimento tecnológico. Eu já tive uma aula para conversar com vocês sobre os avanços da tecnologia que hoje nós temos por conta da corrida espacial. Por exemplo, o sinal GPS, aquele que você tem no celular de vocês, tá? Para guiar, para orientar vocês dentro de uma cidade, certo? Ele foi projetado por conta justamente de satélites artificiais que a gente colocou no espaço, em órbita, no planeta Terra, tá? Ele nos dá norte, nos orienta dentro desse processo, tá? Só que aqui ele vai estar trazendo justamente esse processo de evolução humana, tá? Então, como é que o ser humano saiu lá dos australopitecos e ganharam essa dimensão espacial e essa relação que o ser humano tem com a tecnologia? Claro, a tecnologia de 1972, tá? Hoje a nossa relação ganhou uma dimensão com outra conotação, tá? Então, o nome do filme é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele reflete, entre outros temas, acerca de avanços tecnológicos, imaginando possíveis efeitos e consequências para a humanidade, certo? O filme ele é do diretor Kubrick, tá? Utiliza a personagem HAL 9000, tá? Que é um computador que imita o ser humano para problematizar a inteligência artificial, seus limites e seus desafios. Então, gente, em 1972 eles falavam sobre o problema da inteligência artificial, que é um dos grandes dilemas de hoje, 2022, tá? Qual vai ser os passos para a inteligência artificial, tá? Qual é essa ideia, tá? Hoje a gente passa por um fenômeno chamado Web 4.0, que utiliza, além dos algoritmos, tá? Sabe o que é o algoritmo do celular? O algoritmo do celular é aquele algoritmo que faz com que não apareça tudo para tu na tua rede social, apareça as tuas preferências. Por exemplo, tu faz uma pesquisa no Google, por exemplo, um vestido de 15 anos para aniversário de 15 anos, né? E aí depois tu entra no Google. Aí depois tu entra no Instagram e começa a aparecer várias propagandas relacionadas ao quê? A vestido de 15 anos, a festa de 15 anos, a salão, a fotógrafo de 15 anos. Então, o que é isso? Então, na verdade, não é uma inteligência artificial. Isso aí, basicamente, é um computador calculando, né, a algoritmo, as tuas preferências de consumo, certo? E te apresentando patrocinados associados a isso. Tá? Agora, o que seria a inteligência artificial? É o próprio computador conseguir calcular sozinho, por ele próprio, certo? As ideias e formular sua própria inteligência. E a gente ensina, hoje, tá? Isso aqui não é coisa de 1972, tá? Mas é de hoje. Hoje a gente ensina o computador a pensar, praticamente. Sabe quando a gente entra dentro de um site e aparece aqueles códigos para a gente identificar letras, números ou imagens? Sabe? Aparece uma imagem, por exemplo, do Google Street View, certo? E aí pergunta lá, o que é faixa de pedestre? O que é um ônibus? O que é uma bicicleta? Você sai clicando nas imagens, certo? Naquele momento você está ensinando o computador a ser inteligente. Para quê? Para talvez no futuro a gente ter um carro que dirija sozinho, tá? A gente já tem carro que dirige sozinho aí no mercado, tá? Claro que ele é inacessível, é muito caro, tá? Para os brasileiros, principalmente, tá? Mas poucos brasileiros têm acesso a eles. Mas a gente já tem carro que dirige sozinho. Já imaginou? Você sair de casa sem dirigir, uma máquina pensar para você? Você bota lá para a máquina, me leva para casa. E ela te leva para casa. E ela sabe identificar quando aparece um cachorro no meio da rua que tem que parar, certo? Bom, isso é inteligência artificial, tá? Bom, se é bom ou se é ruim, tá? Eu tô falando dentro de uma perspectiva legal, né? Dentro de uma perspectiva boa. Pensou, não precisa dirigir, você pede para o carro te levar para casa, o carro vai saber identificar um sinal vermelho, um sinal fechado, vai saber identificar se tem uma criança andando na rua para não atropelar, tá? Então, isso é inteligência, tá? Só que o filme ele vai falar sobre a problemática da inteligência, tá? Vou deixar aí a pista aí para vocês tentarem pensar aí, será que é tão bom assim? Será que não pode ser perigoso? Tá? Assistam um filme, é um clássico do cinema, muito bom. Tá? Bom,
O filme ele vai fazer essa missão dessa inteligência artificial não de um carro que vai dirigir na rua, mas que vai guiar o ser humano aonde? No espaço. É essa máquina que vai levar o ser humano meio que no automático, no piloto automático, numa viagem interestelar, tá? E aí como é que se projeta essa ideia de uma viagem interestelar? Tá? A viagem interestelar, tá? Na ficção científica, tá? Porque a gente ainda não fez isso, ou pelo menos a gente não tem habilidades, né, ou praticidades, tecnologia, tá? A gente não tem tecnologia para isso hoje, em 2022, tá? Uma viagem não tripulada, ou até mesmo tripulada, é entre duas estrelas, tá? E a gente vai pensar, uma estrela, o Sol, o nosso Sol é uma dessas várias estrelas, tá? O conceito de viagem interestelar em espaçonave é uma matéria-prima básica da ficção científica. Não existe na prática. Porém, temos teoria, temos base de cálculos e física, de física e matemática para provar o que poderia ser possível. Há uma tremenda diferença entre viagem interestelar e viagem interplanetária, principalmente devido às distâncias, que foi o tema de outras aulas que a gente já conversou com vocês sobre unidades de medidas espaciais, tá? Então, a viagem, por exemplo, do ser humano até a Lua já foi realizada, tá? A viagem do ser humano até Marte, bom, uma viagem não tripulada já foi realizada mais de uma vez. Então, a gente mandou objetos para lá, né? Já mandamos robôs, máquinas, satélites para Marte, tá? Que é justamente uma das grandes possibilidades dos próximos 30 anos a gente conseguir mandar algum astronauta para lá, certo? Então tem algumas missões aí que podem acontecer nos próximos 10 a 30 anos, muito provavelmente, tá? Tem muita gente que acredita até que o ser humano nunca foi para a Lua, tá? Hoje a gente vai conversar justamente sobre essa ideia de que sim, o homem já foi para a Lua e mais de uma vez, tá? A viagem interestelar ela apresenta uma série de dificuldades. A primeira grande é a distância, tá? E a distância, galera, é a ideia básica, né? Quero ir de Terezinha, de Parnaíba para Corrente, tá? Dá para ir? Dá. De como? Carro, ônibus, né? Só que aí é aquela coisa, né? Como é que essa máquina funciona? Gasolina, diesel, né? Combustível, né? Só que você precisa abastecer pelo menos umas 2 vezes ali nesse percurso, tá? 1 ou 2 vezes você vai ter que abastecer. Por quê? Porque a distância é muito longa. Só no estado do Piauí, só para percorrer o estado do Piauí. Tu imagina percorrer galáxias, né? Distância entre mais de uma estrela, tá? Então, galera, você vai ter que precisar de um tanque gigantesco, tá? Que a gente não tem. Tá? Então, hoje a gente não tem tecnologia para isso, a não ser que desenvolva uma tecnologia de retroalimentação, de criar a própria energia. Tá? Aí, hoje, a gente não tem tecnologia para isso. Tá? Outra coisa que a gente vai ter que ter é cuidados com os problemas que o espaço nos oferece. Temperatura, que é muito fria, radiação, tá? Porque, queridos, o espaço ele é o vácuo absoluto, tá? Então a radiação ela consegue circular, a radiação eletromagnética, como a luminosa, ela consegue passar por ela, tá? Não tem projeção de som no espaço, porque o som precisa de matéria para se projetar, tá? Mas radiação eletromagnética consegue, tá? E aí tem muitas radiações que são ruins, tá? Radiações, por exemplo, principalmente as radiações iônicas. Tem um curto comprimento de onda, certo? Nesse caso, galera, por que ela não faz mal para a gente que está no planeta Terra? Porque a gente tem uma atmosfera que protege essa radiação. Tá? Por exemplo, sabe aquela camada da estratosfera que a gente conhece como camada de ozônio? Tá? A camada de ozônio ela é como se fosse um filtro que protege contra a radiação ultravioleta, porque tem vários tipos de radiação ultravioleta. Tá? Aí, por exemplo, uma dessas radiações, que é a radiação ultravioleta C, não consegue entrar, pelo menos boa parte dela não consegue entrar dentro do nosso planeta, protegendo os seres vivos que aqui habitam.
tá? Então, quando a gente sai desse lugar, dessa atmosfera, a gente vai ter que sim, entender que a gente vai estar vivenciando outras radiações, tá? Então, várias radiações que a nossa camada atmosférica não vai nos proteger. E aí, como é que a gente faz para poder sofrer alguma consequência, tá? Tem muitos filmes que falam sobre esse possível choque direto que você pode ter com radiação, tá? E também questões sociais, como, por exemplo, isolamento e solidão, tá? Que aí a gente tem vários filmes para falar também sobre essa ideia de isolamento. Vou trazer um filme novo para vocês aí com o Brad Pitt, né? Ad Astra, acho que é um filme de 2018, 2019, por aí, tá? É muito bom o filme, mas é um filme bem solitário, é um filme bem de drama, tá? É um cara que fica perdido no espaço e é isso. Né? Imagina você sozinho no espaço sideral, sem ninguém para falar. Acredito que muitos de vocês já pararam para refletir muito sobre a ideia da solidão durante o período da Covid, né? Que a gente acabou ficando dentro de casa, isolado, por mais que a gente estivesse com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso tio, vovô, né? Mas ainda assim, o fato de a gente ter que ficar ali preso naquele lugar mostra pra gente como não foi uma história muito legal, né? Esse filme, ele é antes da Covid, mas ele trabalha justamente sobre essa temática, né? Sobre os efeitos da solidão a longo prazo, né? Então é um cara que vai passar muitos anos viajando, tá? E ele meio que perturba, né? Então ele vai ficar meio alucinado e tal. Então tem esse grande dilema sobre uma viagem intergaláctica, né? Se essa pessoa ficar sozinha, o que acontece com ela, tá? E a gente também não vai ter muito espaço para mandar uma grande tripulação também, tá? Até hoje o homem só saiu da Terra para dar pequenas voltas, tá? No seu quintal, tá? Uma analogia, tá? Mas é porque, na verdade, na grande prática, a gente faz várias viagens, inclusive já temos brasileiros, que foi, né, o atual ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ele foi em 2006, salvo engano, tá? E vários cientistas do mundo inteiro vão, tá? Só que eles vão até a Estação Espacial Internacional para fazer pesquisa científica e voltam, tá? O nosso recorde foi um astronauta que passou um pouco mais de 800 dias. Sim, é muito tempo, né? Se você pensar na perspectiva de que um ano tem 365 dias, né? 800 e pouco são um pouco mais de 2 anos aí, né? Então, quase 3 anos o cara passou, né? Muito tempo. Tá? E o lugar mais distante que o ser humano já foi, já pisou, foi na Lua, tá? E porque algumas pessoas acreditam, né, que o ser humano nunca foi, porque na verdade o ser humano foi algumas vezes, foram algumas viagens até a Lua, tá? O mais famoso foi essa pisada aqui, em 1969, tá? O Neil Armstrong e o Edwin Aldrin, certo? Que pisaram, foram os primeiros seres humanos a botar o pezinho na Lua, mas já tiveram outras viagens, tá? No dia 20 de julho de 1969, os astronautas foram os primeiros na missão chamada Apollo 11, tá? Tiveram algumas missões para a viagem à Lua, cada uma delas foi homenageada com o mesmo nome, e aí a gente teve Apollo 11, 12, 13, 14, certo? Até aqui eu deixei registradinho para vocês, ó. Ao todo, 12 pessoas pisaram na Lua e 24 viajaram até a Lua e ficaram em órbita, tá? Alguns ficaram lá rodando, mas tiveram problemas técnicos e tiveram que voltar. Essa ideia aqui é para justamente conversar com vocês sobre essas possíveis possibilidades, tá? E se der um erro, tá? Porque acontece, por exemplo, da nave conseguir arremessar e explodir, certo? E aí a tripulação toda morre, certo? E se o problema técnico acontecer lá no espaço, o que acontece? E essa tripulação que porventura pode ficar sozinha, isolada, certo? Então tem todo esse lado social, tem todo esse lado emocional, tá? Que pode acontecer, certo? Sim, certo? A gente vai ter problemas psicológicos seríssimos. Apesar de ter sido tornado marco a viagem espacial experiência em 1969,
Tá? Todas as missões da NASA envolvendo a ida para a Lua foram chamadas de Apollo. Tá? Durante a viagem Apollo 13, a terceira missão tripulada enviada à Lua, nenhum dos integrantes desceu, tá, para o satélite natural da Terra por motivos técnicos, tá? E é isso. É meio triste, deve ser frustrante, né? Para o astronauta que chegou até lá, mas não chegou, né? Mas é isso, galera. Melhor do que os astronautas ficarem presos, não conseguirem voltar, tá? E aí a gente entra em alguns detalhes interessantes para entender e até provar se o ser humano foi ou não foi para a Lua. Você sabia que o ser humano... Existem como a gente provar que o ser humano foi para a Lua? Tá? Tem gente que não acredita, que acha que foi tudo televisionado. Não, foi só filmado, assim... Não tem... Tem muita gente que não acredita. Fala até da teoria da conspiração, mas tem como provar. Tá? Primeira coisa, galera, é só a gente parar para pensar como é que uma nave consegue sair do planeta Terra. Tá? Então eu preciso de uma estrutura física para que ela possa sair. Né? Então, se eles pousaram lá, eles vão ter bem precisar dessa estrutura física para também sair. Né? E é isso que acontece. Eles vão ter que ter essa estrutura, então alguma coisa vai ter que ter ficada. E a gente hoje tem tecnologia, tem máquinas fotográficas, né, em telescópios, claro, muito avançados, que conseguir ter esses rastros, tá, obter esses rastros. Outra ideia, tá, acho que eu deixei aqui nesse material também, ó. Outra ideia é a ideia da própria pegada, né? A própria ideia da pegada. Quando a pegada, o que seria essa pegada? São essas coisas, esses itens que o ser humano acabou deixando lá. Seja de estrutura física, tá? Ou da própria pegada, literalmente. Por quê? Porque lá na Lua não tem atmosfera, ao contrário aqui do planeta Terra. A atmosfera do planeta Terra protege o ser humano contra a radiação solar, tá? Mas também ela permite que a gente tenha ventos, né? E lá não tem vento, tá? Então, como não tem vento, a areia, né, o pó, né, de lá, ela continua intacta. Toda a pegada não se desfez, certo? Então, dependendo da tecnologia, a gente pode conseguir visualizar as pegadas ainda do Armstrong, tá bom? Falando na poeira, tá? A gente fala do pó lunar. Tá? O que acontece? Lá nas aulas de física, vocês vão ter aulas mais aprofundadas no primeiro ano do ensino médio, certo? A gente entende a existência de um movimento chamado de movimento de parábola. Professor, o que é um movimento de parábola? Certo? Essa curvatura aqui que eu estou fazendo aqui, ó, é uma parábola, tá? Tem a ver um pouquinho com a projeção, tá? Do movimento, ligado aí a algumas grandezas que Newton, tá, um grande físico, desenvolveu, certo? Então, esse movimento, ele foi observado em várias fotografias dos carros andando aonde na Lua, tá? Então, eles conseguiram observar justamente que a poeira, ela tem um movimento de parábola perfeita. Aqui na Terra não tem, professor? Não tem por conta do vento. O vento ele acaba entrando em atrito, tá? Então, muitas vezes, esse movimento ele fica... ele é mais curvado, certo? Porque a gente tem outras forças, outras grandezas que vão influenciar naquela força, certo? Do movimento em parábola. Quarto é as amostras da Lua que acabaram sendo trazidas. Inclusive, galera, uma curiosidade interessante é que para projetar, para que a nave pudesse sair da Lua, ela tem que ficar um pouco mais leve, né? Então, alguns artefatos os astronautas tiveram que deixar. Inclusive, um deles é aquele taco de beisebol não, de golfe. Um dos astronautas levou. Né? Hoje em dia, inclusive, tem, por conta dessa problemática, os astronautas têm um critério, né? O que eles podem ou não podem levar como objetos pessoais, certo? Então, eles acabaram deixando para diminuir o peso da nave. Terceiro fato que é interessante é o laser, tá?
Então, o que aconteceu? A gente deixou alguns satélites dentro da Lua para que a gente possa ter respostas. Hoje, vocês vão ver vários vídeos no YouTube, por exemplo, de pessoas projetando aquele laser verde, certo? Que é um laser que tem um comprimento de onda que tem um longo alcance, certo? E eles, quando você aponta para a Lua meio que reflete ele. Antes disso, não era possível isso acontecer. Então, o que está permitindo a reflexão não é, de fato, a Lua. É justamente os satélites que acabaram ficando lá dentro dessa Lua. Então, são formas da gente provar a ida do homem à Lua. Não foi nada que apareceu lá. Inclusive, tem até um filme de ficção científica que eu acabei lembrando agora, mas eu não coloquei, né? Aqui no material, mas ele é bem ficção mesmo. Ele coloca como se a Lua fosse como é o nome? Uma nave espacial alienígena. Claro que não é isso, viu, gente? O pessoal tá até rindo aqui de mim, porque, professor, isso é viagem, né? É viagem, né? Tem muita coisa para viajar mesmo, certo? A grande ideia aqui é que a gente traga o que é viagem e o que tem base da física para provar, certo? Como de fato é algo real, certo? Bom, fotos, tá? Além de fotos, hoje em dia a gente tem muitas fotos. A gente já mandou pessoas, não, robôs para Marte. E por que o ser humano não volta para a Lua, professor? Pelo amor de Deus, porque é caro, gente, certo? Hoje em dia os esforços são outros. A gente já descobriu muita coisa da Lua, hoje a gente quer descobrir outras coisas, tá? Então tem muito investidor querendo muito essa ideia de Marte, né? Da possibilidade de colonizar Marte, de poder extrair algum produto interessante de Marte que só tem em Marte, que a gente não sabe de tudo que tem em Marte, certo? Então tem muito investidor com esse olhar, né? Com essa possibilidade de explorar riquezas e tal, de próprio Marte. E a ideia é essa, né? O foco agora é outro. A energia da ciência está para esses outros caminhos. Pela tecnologia atual, só dá para mandar uma nave próxima à central. Eu pulei? Não, tá certo. Não, tá certo. Pela tecnologia atual, mandar uma nave a próxima Centauro, né, que é uma estrela, a estrela mais próxima do planeta Terra, não daria, certo? Mesmo se conseguíssemos vencer o problema da grande quantidade de combustível necessário, essa nave gastaria pelo menos centenas de anos para percorrer os 4,2 anos-luz que separam o nosso sistema solar dessa outra estrela, certo? Então, são centenas de anos, e aí vocês vão ver várias projeções de filmes, né? Por exemplo, acho que o mais famoso atual que tem é Passageiros, né? Que é mais romântico, tá? Do que filme de ficção, que botam as pessoas em hibernação, né? Aí um deles acorda. Você já assistiu esse filme? Tá? É legalzinho, mas só que ele é muito mais do lado do romance do que do lado da física, né? Então, como é que as pessoas conseguiriam sobreviver para chegar em um outro planeta, né? Passando centenas de anos? Não conseguiriam, né? Então, a ideia para meio que romântica lá, as pessoas ficariam hibernadas. A gente não tem tecnologia para isso, para hibernar, tá? Mas para explicar algumas outras possibilidades, tá? Porque sim, tem explicação matemática e física. A gente vai trazer aqui um grande cientista, tá? Que não está em vida, não está vivo hoje em dia, Einstein, tá? Para explicar algumas ideias, tá? Para que a gente possa entender como é que funciona o espaço. Vamos nós, tá? Segundo Einstein, tá? Essa fotinha aqui do senhor Einstein, à medida que a velocidade de um objeto aumenta, o seu comprimento diminui em intervalos de tempos medidos por observadores. Galera, atenção, tá? Essa ideia aqui não é dentro da Terra, certo? Não é numa pequena distância dentro do nosso planeta, tá? Mas é dentro do espaço, na perspectiva de espaço, onde as grandezas são muito maiores. Algumas aulas atrás a gente conversou com vocês sobre unidades de medida, tá? Então pega nessa leitura, em unidades de medidas. Eu tenho unidade de medidas muito grande, se eu aumento a velocidade muito grande. Nessa unidade de medida, a massa desses corpos também vai ser alterada. Essa é a grande ideia na leitura e sim nos cálculos matemáticos do Einstein, e foi a partir disso que ele cria a teoria da relatividade geral, certo? Então, a partir desse ponto.
Temos assim que toda a energia do universo não seria o suficiente, é claro que eu não vou trazer os cálculos matemáticos, porque isso aqui é para um doutor em física, tá? Temos assim que toda a energia do universo não seria o suficiente para acelerar uma pulga, tá? Na velocidade da luz. Aí tem que lembrar, galera, que a luz ela tem dois comportamentos, de partícula, mas ela também é uma onda, então ela não tem essa massa toda, certo? Então, para que ela possa se projetar dentro de uma luz, na sua própria velocidade, na velocidade da luz no vácuo, certo? Ela tem massa insignificante. Então, uma pulga que tem uma massa, para a gente, insignificante, mas é significante para a viagem no espaço, toda a energia conhecida no espaço não seria suficiente para acelerar, tá? Então, como é que a gente poderia viajar, fazer uma viagem a uma distância tão longa, passando centenas de anos? Aí a gente precisa entender algumas outras características do universo que o Einstein respondeu com essa ideia, com esse cálculo, tá? Aí a gente tem a ideia da teoria das cordas que ajudam a explicar o que o Einstein falou e a gente vai entender um pouquinho. A grande ideia, galera, é que o universo ele tem dois grandes eixos. O espaço, que é a distância, e o tempo, tá? É assim que a velocidade funciona. A gente anda quilômetros por hora, não é isso? Então, o tempo, o espaço, é como se eu tivesse essas duas perspectivas. De um lado, eu tenho o espaço e do outro tem o tempo. Então, a gente poderia fazer meio que uma malha, como se a gente fizesse um grande tecido, tá? E nesse grande tecido, tá, os corpos que estão dentro desse tecido, eles estão nessa perspectiva do espaço, estão ocupando lugar no espaço em um determinado tempo. Só que, para Einstein, tá, nos cálculos dele, ele conseguiu provar que cada corpo, certo? Ele sofre não, mas ele promove alteração, todo o corpo promove a alteração nessa malha de espaço-tempo. Na prática, basicamente seria como se eu tivesse um grande pano. Imagina, eu estou esticando o lençol e aí tu bota uma bola em cima desse lençol. O que acontece nesse lençol? Ela cria um abaulamento nele, né? Não vai criar esse abaulamento? Essa é a grande ideia. Vamos ver aqui, tá? Eu coloquei algumas imagens para ajudar a entender isso. Então, tá vendo toda essa camada que a gente tem aqui, ó, certo? Então, toda essa camada não é um lençol, tá? Não existe ele visual, tá? O espaço não tem esse chão, tá? Para pisar e andar, não é plano, tá? Então, quando a gente bota isso aqui, alguns alunos acham que é um... Não, tá? O que seria isso aqui? Ó? Isso aqui é a escala espaço-tempo. Certo? Então, numa projeção a gente tem espaço, medida, unidade de medida, e na outra perspectiva a gente tem o tempo, temporal, certo? E cada corpo, ela vai promover o que seria esse abaulamento aqui? Essa modificação dentro dessa escala-tempo, tá? O que permite, sim, o que permite que a gente tenha o quê? Mudança na percepção dos corpos que estão dentro de todo o espaço. Essa mudança de perspectiva vai fazer com que a gente tenha o corpo se atraindo. Tá vendo o que está acontecendo aqui com a gente? Com a Lua? A Lua, ela se sente atraída pela Terra justamente por essa modificação do espaço-tempo, tá? Isaac Newton explicou para a gente, tá? Isaac Newton explicou para a gente que a gravidade é uma força de atração. Einstein traz essa outra leitura, tá? Não é uma força de atração. Então é um pouquinho delicado, porque a gente explica muito na escola, galera, a força de atração, tá? Mas aqui não é força de atração, aqui é justamente essa modificação de espaço e tempo que faz com que alguns corpos fiquem atraídos. Visualmente, seria basicamente a história do você pega um lençol, estica o lençol ao máximo, joga uma bola grande em cima do lençol, o que vai acontecer com ele?
vai criar esse abalamento, né? Agora tu joga uma petequinha, o que vai acontecer com essa peteca? Ela vai ser guiada em direção à bola, certo? Por conta dessas forças atrativas, por conta dessa modificação de espaço-tempo. Tá? E tudo é atraído, a luz, a energia, certo? Corpos massivos, como é o caso da Lua e de satélites artificiais, eles são atraídos dentro dessa perspectiva. Sim, luz também pode ser mudar a sua direção por conta disso. Se a grande ideia é o seguinte, se o corpo for tão grande a ponto desse abalamento sumir, a gente vai ter a existência, por exemplo, de um buraco negro. Einstein projetou, calculou numericamente a possibilidade da existência do buraco negro. Ele morreu, olha lá, deixa eu voltar aqui na fotinha dele, em 1955. A gente não tinha tanta tecnologia para visualizar buraco negro. Hoje, a gente conseguiu fotografar buraco negro. Tá? Aqui, ó. O que seria o buraco negro? É uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso, ou seja, a massa desse possível corpo era tão grande que a modificação modificou tudo ali naquele espaço, certo? Ele é tão intenso que nenhuma partícula consegue escapar. Olha só, isso aqui não é um buraco negro. O espaço da Terra ela é muito baixo, certo? Mas ela consegue atrair pequenos corpos. Luz, tudo é atraído para ele. Inclusive, a Lua fica girando em torno da Terra por conta desse campo gravitacional da Terra, certo? Assim como a Terra fica girando em torno do Sol por conta do campo gravitacional do Sol. Só que o Sol ainda não é uma massa tão grande a ponto de formar um buraco negro, tá? Aqui temos uma imagem do filme Interestelar, tá? Então, até então, o filme de Interestelar, se eu salvo engano, é o filme de 2014. Até então, não tinham sido fotografados o buraco negro. Então, eles tinham esquemas do próprio Einstein, de outros cientistas, eles criaram isso e os próprios cientistas elogiaram. O esquema do buraco negro, criado para o filme Interestelar, tá? Então, ele é um esquema, não é uma foto, que foi criado para o filme e ele foi bem elogiado. Tem uma nave espacial do filme, o buraco negro estaria aqui, certo? E toda essa massa de energia ela está sendo atraída para esse campo gravitacional, tá? O que hoje a gente conseguiu fazer, tá? A gente tem dois esquemas de uma foto e de uma simulação. Então, no computador hoje, a gente consegue criar imagens. Eu falei da inteligência artificial ainda agora. Tem alguns programas, tem alguns sites que você faz de inteligência artificial que você pode pedir para ele criar uma foto criada por inteligência artificial. Você digita uns códigos e pede lá para ele crie uma mulher. Então ele vai tirar uma foto de uma mulher com base no banco de dados dele, de olhos, de cor. Da mesma forma, ele bota as fórmulas matemáticas, ele criou um esquema de uma simulação de um buraco negro. No segunda foto, a gente tem uma reconstrução a partir de uma fotografia de um telescópio. Então, isso aqui será a imagem de um buraco, certo? Então, no centro, você vai observar que é uma imagem escura, tá? E na borda, muita luz. Que luz é essa? É toda essa luz, todas essas projeções de energia que são captadas por essa modificação do espaço-tempo, certo? E daí, professor, por que você está falando disso associado à viagem no tempo? Tá? O que isso tem a ver? Bom, imagina o seguinte, vou voltar aqui nessa imagem da Terra, ó. Vou voltar nessa imagem da Terra, tá? Se eu tenho uma grande massa, certo? Se eu tenho uma grande massa que modifica isso, esse corpo, então provavelmente a grande ideia é que esse corpo chegue a um outro local, certo? Ele chega ao outro local. E aí, galera, a gente vai ter, ó, essa grande interferência, tá? Então, a presença do Sol deforma o espaço-tempo, assim como a Terra também deforma o espaço-tempo.
E este tem agora a curvatura não nula, de acordo com a teoria da relatividade geral. Ó, a grande ideia é isso aqui. Ó. A Terra, quando ela está observando alguma outra estrela, certo? A Terra, quando ela observa alguma outra estrela, ela observa uma estrela a partir de uma modificação de outros astros, como é o caso do Sol, certo? A gente tem essa esfera aqui, que é o grande Sol, certo? Ela é uma esfera muito mais massiva que a própria Terra, e ela promove justamente essas alterações no campo espaço-tempo. E o que eu observo é diferente da posição real da estrela, tá? Então, na hora de calcular qual é a distância, qual é o caminho, qual é a direção, eu preciso projetar toda essa ideia de modificações de espaço. Por isso a importância, por exemplo, de uma inteligência artificial que precise ficar calculando continuamente as modificações de espaço, tá? De espaço-tempo que outros corpos possam promover e dificultar a minha direção de caminho. Dessa forma, é possível que as imagens de algumas estrelas apareçam repetidas ou ainda borradas em imagens feitas em telescópios por conta justamente dessas modificações de espaço-tempo, tá? Mas só terminando a história aqui do buraco negro, a grande ideia é essa, certo? Se existe alguma força, e a gente aprovou, tem foto que comprova a existência do buraco negro, não é mais só teoria, tá? Significa dizer que provavelmente essa projeção ela pode estar para o outro lado. E aí o que acontece? A partir dessa teoria e de outros estudos de grandes outros cientistas, qual foi a grande teoria que eles conseguiram projetar? A teoria do buraco de minhoca. Tá? Muitos filmes eles apostam dentro dessa ideia como uma possibilidade da viagem intergaláctica, certo? A partir do buraco. O que é isso, professor? Vamos nós. Tá? O buraco de minhoca é por conta do próprio buraco que a minhoca ela faz na Terra. Ela cria aqui caminhos, certo? Essa é a grande ideia. O que foi que eu comparei com vocês o espaço-tempo? Eu comparei a um lençol, né? Falei assim, ó, pega um lençol, estica ele ao máximo, tá? Agora pensa na ideia desse lençol poder dobrar. Então, tu imagina ele como um campo plano, espaço-tempo, tu dobra ele. E de alguma forma tu consegue perfurar um lado até o outro, tá? Então, quando ele era plano inteiro, chegar do ponto A, quando ele era plano, chegar do ponto A para o ponto B, você tinha uma determinada distância. Agora, ele dobrado, o ponto A e o ponto B, essa distância toda, o ponto B, essa toda distância, eu tenho uma distância x, e agora eu tenho outra distância, eu tenho uma distância y. A distância y é uma distância menor que a distância x, permitindo que a viagem do tempo possa ser menor e durar menos tempo, certo? Agora, o que faz que um buraco de minhoca surja? O que faz com que o buraco negro possa surgir? Isso a ciência não consegue comprovar, certo? A gente tem algumas hipóteses. Aí é a diferença de teoria para hipótese, tá? Einstein tem uma teoria da relatividade geral, certo? E essa teoria da relatividade geral ela é calculada e é provada através de experimentos físicos, tá? Cálculos matemáticos, tá bom? Enquanto a hipótese é uma tentativa de explicar um fato. E aí a gente não consegue provar algo que a gente não tem tecnologia. Observa que Einstein ele cria essas teorias sem ter imagem, sem ter nada para provar. Certo? Ele calcula e aí depois os cientistas comprovam, tá? Aquela imagem aqui, ó, por exemplo, essa imagem aqui, ó, do buraco negro, são imagens de simulação utilizando fórmulas matemáticas, nem sempre dá certo essas simulações, tá? Mas aconteceu, deu certo. E ela é bem parecida com a reconstrução de uma fotografia real, certo? Ou seja, a gente conseguiu provar que aqueles cálculos têm alguma base, têm alguma fundamentação. Claro que existem algumas necessidades de fazer algumas melhorias, tá? E aí a grande ideia é que o buraco de minhoca ele seja esse caminho para que a gente possa diminuir essa distância existente nas viagens intergalácticas e permitir aí possivelmente
uma viagem a um curto espaço de tempo. Só que aí a gente entra em outro detalhe do buraco de minhoca. Né? O que lona é? Que caminho e espaço é esse? É espaço-tempo. Né? Aí surgem, por exemplo, as possibilidades de, sim, se eu estou viajando, diminuindo o espaço, será que eu não posso também estar viajando no tempo? Sim, tá? Então aí entra. Já olharam até torto para mim. Viagem no tempo, professor, mas isso aí é filme de ficção científica, não pode acontecer, né? Bom, na prática não acontece, tá? Mas na teoria tem as questões de formulação matemática e tem as questões sociais também. Tipo assim, tem algumas hipóteses que a gente vai conversar aqui, ó. Os buracos de minhoca podem ser visualizados como grandes túneis com duas saídas, que separam pontos distintos no espaço-tempo, tá? Ou seja, diferentes localizações ou diferentes pontos do tempo. De acordo com as equações, esses pontos podem tanto estar localizados no mesmo universo como em universos distintos. O buraco de minhoca é um nome popular para uma solução exata, tá, de equações de Einstein para a relatividade geral. Essa solução é conhecida como ponte de Einstein-Rosen, que é outro grande cientista, tá, que também estudou sobre isso. No entanto, a existência dessas estruturas é especulativa, tá? Uma vez que não existem observações astronômicas que reforçam a sua existência. Por exemplo, a gente consegue identificar a existência do buraco negro, mas o que acontece dentro do buraco negro? Certo? Inclusive, galera, a energia é tão grande, tá, dentro de um buraco negro, que ele vai modificar toda a estrutura corpórea, tá? Então, tem algumas hipóteses para que a gente não se modifique corporalmente. Então, por exemplo, se uma nave espacial precisa passar por dentro do buraco negro, ela teria que ter uma estrutura física espacial para que ela pudesse guardar a morfologia dos tripulantes, para que eles não pudessem ser modificados também. Certo? Bom, mas tudo é especulativo, tá? Então, nada sobreviveria a um buraco negro. Tudo seria consumido por um buraco negro. Tá? E o que acontece depois? A gente não sabe. Tá? Uma das principais implicações teóricas da existência do buraco de minhoca é a possibilidade da viagem do tempo. E aí a gente entra em questionamento sobre a viagem do tempo. Eu trouxe outro filme que vocês podem utilizar como perspectiva sobre o que seria o buraco, sobre a viagem no tempo em si, tá? Um bom exemplo de um bom filme é De Volta para o Futuro. Eu recomendo só o primeiro, tá? Então tem três filmes, mas o primeiro ele é mais preciso, até cientificamente falando, porque ele fala sobre o paradoxo cronológico do avô, tá? Então, As Viagens no Tempo são filmes que tem muito filme ruim, tem muito filme que só fala de viagem no tempo por si só. Poucos vão utilizar perspectivas da física, porque realmente tem pouco cálculo da física para provar a viagem no tempo. A grande ideia é que a gente tenha um paradoxo do avô, certo? Como uma boa resposta sobre o paradoxo do tempo. O que seria esse paradoxo do avô? Esse aqui, ó. Tá? Imagina um avô, tá? Que nasceu, imagina você aí, nasceu em 1951, certo? Aí ele vai ter o filho dele que nasceu, sei lá, em 1980, certo? E esse filho vai ter um filho que nasceu em 2010, tá? Então hoje estaria aí com os seus 12 anos de idade, tá? Então, essa criança aqui que está com 12 anos de idade, né, adolescente aí, talvez pudesse até ser você, tá? Vamos botar aí, nasceu em 2007, né? Para ser o aluno que está assistindo essa aula aqui, ó. Vamos dizer aqui que é o aluno que está assistindo essa aula. Nasceu em 2008, 2007, 2008, tá? É o nosso aluno, nosso alunado. Tá? E aí ele vai voltar lá no tempo e encontra o avô em 1951, 1960, talvez, tá? Briga com o avô, que é uma criança ainda, 1960, certo? Briga com o avô e acaba matando, derrubando ele da ponte, acaba matando o próprio avô, mas não sabe que é o avô. O que acontece com o avô? Se o avô não morre ainda criança, ele não teve o filho dele em 1980.
certo? E se o filho dele não nasce, esse filho é o pai dele. Então essa criança, o que aconteceria com essa criança que nasceu em 2008? Ela nunca nasceria. Mas o que aconteceria com essa pessoa que viajou no tempo? Tá? A física, ela não tem como provar isso, porque isso não é prático, né? A gente, como ciência, a gente estuda o que é verificável, né? A física, ela tem dois lados a física experimental, que ela é prática, e a física de cálculos, tá? Então a gente tem algumas possibilidades. Os filmes da Marvel, por exemplo, falam sobre o multiverso, né? Então, sobre a possibilidade de ter várias realidades, né? Então, se essa pessoa não nasceu, então essa criança aqui, esse adolescente que nasceu em 2008, tá preso lá nessa outra linha de espaço-tempo. Não tem como ele voltar, né? Porque ele modificou essa curvatura do espaço-tempo, tá? Bom, no entanto, as viagens no tempo são paradoxais para a física, tá? Então, paradoxal é aquilo que eu tenho uma explicação para um lado, mas para o outro lado gera um grande incômodo, uma grande falta de resposta, tá? Então, no filme, por exemplo, em boa parte dos filmes de ficção científica, eles vão dar alguma resposta artística, tá? Inclusive, até um dos melhores filmes que tem de ficção científica para explicar muita coisa que eu estou explicando aqui para vocês é o filme Interestelar, tá? É um filme que tem 3 horas de duração, tá? Você entra no filme e você sai achando que passou 3 décadas, mas é muito bom o filme, tá? Ele também tem parte especulativa, parte artística, porque ele entra no buraco de minhoca e o que acontece lá dentro, né? A existência dessa possibilidade cria situação aparentemente impossível, tá, de serem resolvidas, como o paradoxo cronológico do avô, do qual o viajante volta ao tempo, mata seu avô antes do próprio nascimento, gerando assim uma situação que é considerado impossível, já que o crime não poderia ter cometido, já que o criminoso não poderia ter cometido o crime, já que ele nunca nasceu. Entende? Ele é impossível, exatamente. Resumindo, é um crime impossível. Certo? Bom, tem outros filmes que falam sobre viagem no tempo, inclusive por tecnologia. É uma coisa interessante do filme 2, é porque ele não vem para o passado, ele vai para o futuro. O futuro seria 2016, salvo engano, 2015, 2016. Sim, é um filme dos anos 80, tá? Esse filme aqui é dos anos 80, então ele projeta um futuro e muita tecnologia foi criada por conta do filme, tá? Por exemplo, tênis que se amarram sozinho, skate flutuador, então tem muita coisa que a gente conseguiu criar. Claro que não virou ferramentas usuais, funcionais, mas foram muitas tecnologias criadas por conta dessa ficção, né? Da sociedade gostar muito desse filme, né? Esse filme que ganhou um grande marco. Comenta aí pra mim no chat se vocês chegaram a assistir esse filme aí pra gente, tá bom? E é isso, certo? Bom, aí a gente vai fechar a nossa aula de hoje. Eu vou deixar uma atividade para vocês, estou com 3 minutinhos. A gente vai tentar responder essa atividade juntos, beleza? Tranquilos? Vamos dar um minuto para os nossos alunos fazerem a leitura. Para responder essa pergunta, a gente precisa resgatar aqui alguns conceitos de unidades astronômicas. Vamos saber se vocês estão frescos. Lembra aí que as últimas aulas a gente conversou com vocês sobre isso. Vamos dar 2 minutinhos para os alunos responderem e a gente já volta com o gabarito.
Aí, meus queridos, qual foi a resposta correta? O pessoal que está acompanhando nossa aula aí pelo chat. Vamos nós, gente. Bom, para entender um pouco disso, a gente precisa resgatar com vocês o conceito da unidade astronômica, que foi tema das nossas últimas aulas, tá? Perguntinha está dizendo, em relação à unidade astronômica, assinale a alternativa correta. Unidade astronômica é definida como a distância média entre a Terra e o Sol. Alternativa B, unidade astronômica é definida como a distância média entre distância da Terra e distância de Marte. Unidade astronômica é o nome dado à distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 ano, tá? Isso aí a gente já sabe que é ano-luz, tá? Distância D, unidade astronômica, é a distância média entre a Terra e a Lua. Isso aí é a distância lunar. E a alternativa é, no vácuo, a luz demora cerca de 1 segundo para percorrer a distância de unidade astronômica. Galera, a distância da unidade astronômica é a alternativa A, tá? É a distância entre a Terra e o Sol. E lembrando que existem outras unidades para medir a distância entre o Sol e outras estrelas também. Vale vocês resgatarem, tá bom? Queridos, é isso, tá? Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra novamente na próxima aula. Tchau, tchau.